E eu faço qualquer coisa por um estudo bíblico. Eu deixo tudo que eu estiver fazendo para dar estudo. Pode ser qualquer hora, assim, eu não meço esforços para dar um estudo. Pode subir o morro, que foi, eu subo o morro, eu vou lá e dou estudo. Amo isso. Desde que eu aceitei Jesus como Salvador, eu era uma criança, eu tinha 10 anos quando eu fui batizada. E foi um dia maravilhoso, o dia do meu batismo, porque depois que eu saí das águas, eu passei assim, uns 3 dias, eu passei assim, como que flutuando. Daí em diante, eu senti que eu deveria falar de Jesus para as pessoas. Eu lembro que meus pais voltaram a morar na Bahia, e eu viajei um dia para ir visitar os meus pais. E no ônibus eu comecei a falar com o motorista a respeito de Jesus. E eu nem sabia dar muito bem o estudo bíblico, eu falava de tudo. Eu logo pegava, acho que eu dava o estudo bíblico completo, de uma vez só. Quando eu percebi, eu estava falando com todo o pessoal do ônibus. Eu virei para trás e comecei a falar com todos eles e clamar para eles aceitar Jesus. Eu tinha 15 anos. Em 2017, a gente estava ajudando um evangelismo grande que tinha na Igreja Central. E apareceu uma moça lá, ela era ex-adventista. Eu fiquei de dar o estudo para ela. Quando foi o dia de ir, eu liguei primeiro para ela, para saber se ela estava me esperando, para o estudo. Aí, quando ela disse para mim assim, mas eu não estou mais em Juiz de Fora. Agora eu estou em Santa Bárbara, na minha cidade. Eu nunca tinha ouvido falar em Santa Bárbara, não sabia, nem sabia nada sobre essa cidade. Mas ela falou, é uma pena que é longe, porque senão você poderia vir aqui não só falar comigo, mas falar também com a minha família. E saiu da minha boca algo assim que não foi de mim, porque eu disse assim, pode deixar, eu vou aí movimentar essa cidade. Foi assim, numa segunda-feira, lembro como hoje, eu saí cedo e fui para Santa Bárbara. Cheguei lá, olhei para a cidadezinha, olhei para um lado, para outro, aí eu olhei para o céu e falei, Senhor, o que é para fazer aqui? Eu estou aqui, mas afinal, o que é para fazer aqui? Aí eu saí pelas ruas pensando, falando com Deus e pensando, Senhor, mas como que eu faço? O que é para fazer? E agora? Como iniciar esse trabalho aqui? Aí me veio uma luz. Alugo uma sala. Mas eu pensei, mas como que eu vou alugar essa sala? Eu não tenho meios, não tenho recursos. Como fazer? Deus falava para mim, não se preocupa, eu estou contigo, eu estou contigo e vai dar tudo certo. Só que eu convidava as pessoas e naquele sol, o pessoal falava, não, a gente vai, nós vamos ir. E eu pensava, hoje vai encher, e não ia nenhum. Eu converso com Deus e como eu converso com um amigo. Falei, Senhor, vamos conversar? Olha só, já são 3 meses sem ir. Os amigos estão pagando a sala e não vem ninguém. Deus não falou nada, ele ficou calado, não disse uma palavra. Mas na semana seguinte, eu cheguei lá, tinha uma pessoa me procurando. Eu levantava todo dia de manhã, eu saía aqui, ficava rodando a cidade à procura de uma igreja que conscientemente eu tinha certeza que não tinha, que eu já tinha analisado, buscado, eu sabia que não tinha. Até que um dia eu procurei um irmão, encontrei com um irmão que é pastor da Igreja Assembleia e perguntei para ele se tinha alguma presença adventista aqui, e ele disse que tinha. Me deu o endereço, fui no local e foi aonde eu vi o trabalho que a Lauete estava iniciando naquele local. Na porta da sala eu coloquei um bannerzinho pequeno e eu coloquei assim, encontro de amigos. E lá em cima eu mandei colocar ali Novo Tempo. E quando ele viu o Novo Tempo, ele disse que ficou numa alegria tão grande. É adventista mesmo, olha ali. Eu posso dizer assim que foi 2 tremendas alegrias. Uma, encontrar a Lauete,
e outra de saber que o Espírito Santo estava trabalhando. Porque como é que você vai para um deserto sem saber onde tem água e todo dia você buscar água num ponto onde você sabe que não tem? E de repente você encontra água. Ele falou, vamos junto. Eu vim para aqui também para ver se minha família aceita Jesus. Vamos junto. Aí, na semana seguinte, tinha 13 pessoas. A abordagem nossa era porta a porta. A gente ia até as pessoas, né? Oferecia estudos bíblicos para essas pessoas e mostravam para essas pessoas o amor de Jesus, o amor misericordioso de Jesus e o evangelho diferente do que era pregado aqui naquela época, do qual nós estávamos pregando, do qual nós estávamos mostrando para aquelas pessoas através da nossa vida, do nosso testemunho, no meio da comunidade. Fui vendo os milagres, fui vendo a transformação de algumas pessoas, a conversão de outras, batismos acontecendo. E eu sei que no primeiro batismo, 5 pessoas batizaram. Eu fiquei feliz. E aí foi batizando pessoas, batizou mais 3, batizou mais 2, e foi batizando. Finalmente batizou ali 19 pessoas. Quando tinha 19 pessoas batizadas, aí o grupo foi organizado. E aí colocaram para que outra pessoa conduzisse o grupo. Aí eu falei, estou me retirando, eu estou indo para outro lugar. Mas a Lauete não desistia. Tanto que quando ela deixou Santa Bárbara para abrir uma igreja em Rio Preto, ela deixou aqui uma luz que já estava fixa. Se hoje Santa Bárbara do Monte Verde tem uma presença adventista, primeiramente é graças a Deus, né? E depois a irmã Lauete, que se dedicou e deixou aqui e agora está fazendo trabalho em outro local. Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois eu tenho muito povo nessa cidade. E quando eu cheguei em Rio Preto, eu olhei e fiquei... eu vi que tinha a igreja X, tinha várias igrejas, e eu falei, mas onde está a luz completa? E eu ficava nessa sala, aos sábados, sozinha. E eu orava a Deus e falava, Senhor, eu estou sozinha nessa sala, não vem ninguém. Orei a Deus um dia e falei para Deus assim, Senhor, é o teu nome que está em jogo. Mas antes de eu orar, eu coloquei uns roupões de batismo nas cadeiras. Mas esse dia eu clamei do fundo do meu coração e falei para Deus, o Senhor está vendo, Pai, esses roupões que eu coloquei aqui, representando pessoas. Envia essas pessoas, como que eu posso continuar aqui sozinha, fazendo culto dentro dessa sala e as pessoas passando lá fora, olhando. E Deus então me respondeu da seguinte forma, lavrar-vos-ei a terra desolada, a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos que passam, dir-se-á, ou eles dirão, essa terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas, em ruínas, estão fortificadas e habitadas. Então, as nações que estiver restado ao redor saberão que eu sou o Senhor. Nós tivemos já um batismo onde foram 5 pessoas, já desceram as águas, né? E agora nós temos aí mais 3 pessoas já decidiram também, eu fiz o apelo e elas já decidiram batizar no próximo batismo.